boa tarde, caros amigos. Hoje as tertúlias Conversas com Princípio e Fim estão mais uma vez no Centro de Exposições de Odivelas, tendo como cenário a exposição de pintura denominada 357, da autoria do pintor Marco Aires. Os nossos agradecimentos para a direção do Centro de Exposições, para o facto de podermos estar aqui a gravar este vídeo. Quero aproveitar também a oportunidade para desejar a todos um bom ano de 2013. A presença das tertúlias neste Centro de Exposições destina-se a gravar um vídeo, sinopse, da tertúlia de janeiro, denominada Pena à Solta, a qual terá lugar no próximo dia 30 de janeiro, com início às 16h30, na Sociedade Musical Odivelense. O meu convidado é o Dr. Oliveira Dias, politólogo e escritor, a quem agradeço a sua disponibilidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por lhe perguntar como é que se sente melhor, no papel de politólogo ou no papel de escritor? Em ambos. Sendo que o papel de escritor é mais exigente na medida em que, depois de escrito, depois de elaborado uma obra, depois de concebida e concretizada uma obra, não se pode corrigir. E o trabalho do politólogo como cientista político, e, portanto, trabalha as suas ideias em laboratório, e o laboratório é dia a dia. E é sempre possível corrigir uma asserção que tenha sido feita e que padeça de alguma falha. O cientista é isso que faz, é tentativa e erro muitas vezes, e por outras vezes corrigindo de forma sistémica aquilo que vai encontrando para corrigir. Na sua opinião, o que é que acha? Hoje um politólogo, nesta fase política que nós estamos a passar, torna-se um documentador político. Eu pergunto isto porque vejo alguns órgãos de comunicação social convidam politólogos, comentadores políticos para fazerem análises. Dá a impressão de que o politólogo tenta entrar no raciocínio documentado. O que é que acha desta ideia? Eu penso que, efetivamente, a comunicação social, e em particular as televisões, recorrem muito à figura do politólogo, alguém externo à própria instituição, que se dispõe a elaborar alguns raciocínios sobre a realidade política que vai acontecendo no dia a dia. Não me parece de todo completamente errado, na medida em que a comunicação social existe para narrar factos. O editorial de cada instituição de comunicação social é o sítio ideal para essa instituição pronunciar-se ou dar a sua visão daquilo que vai acontecendo. De resto, o politólogo tem mais a função de uma forma pedagógica, poder explicar os acontecimentos e, sobretudo, as consequências que cada acontecimento vai tendo. Não é tanto para dar opinião. Eu, como politólogo, posso ter uma leitura sobre um facto político, como cidadão, posso ter uma opinião completamente diferente, não direi, mas com nuances bastante diferenciadas. O Sr. disse ainda há pouco, dão a sua opinião. No fundo, eles acabam por não dar essa televisão, acabam por não dar a sua opinião, mas transmitir a opinião do politólogo. Exato. Não é verdade, não é essa a ideia. Isso é verdade. Mas a falha que eu encontrei é o politólogo hoje dá uma opinião muito partidarizada. O politólogo, em regra, deve ser alguém que faz um juízo sobre um facto político, um juízo imparcial, sem tomar partido. Ao tomar partido, está a identificar-se com esta ou com aquela praxis, esta ou aquela ideologia, e essa não é verdadeiramente a função do politólogo. Vamos ver. Se é um cientista, vamos buscar uma área, sei lá, a biologia, faz uma descoberta ao nível da biologia, e o investigador, o cientista, vai explicar aquela descoberta desta forma ou daquela forma, com esta consequência, com outra consequência. Mas não vai dizer se acha muito bem ou se acha muito mal que uma determinada bactéria faça qualquer coisa, que um determinado vírus faça qualquer coisa. Não vai dizer isso. E aqui o politólogo hoje em dia aparece muito como um opinador partidário
e muitas vezes dá a sensação que certos politólogos estão ao serviço dos seus partidos ou das áreas políticas das quais se acham integrados. Disse-nos que a apresentação da tertúlia será do tipo histograma. Quer explicar-nos o significado desta palavra? Isto é tal e qual como mais uma vez recorrer a uma área da ciência ligada à saúde. Não por qualquer motivo em particular, mas talvez sim. Todas as ciências que nos rodeiam, aquela que está ligada à saúde e os profissionais que nela interagem, são para mim aqueles que utilizam as palavras sabendo exatamente aquilo que estão a dizer e sabendo exatamente que palavra utilizar naquele contexto em particular. Eu tenho reparado nos últimos tempos que, por exemplo, no mundo da política, muita gente anda a falar daquilo que não sabe. Os legisladores, nos últimos diplomas que foi dado a observar, aquilo é confrangedor. O legislador legisla sobre coisas que não conhece, em termos de conceitos, utiliza conceitos de forma errada. Na área da saúde isso não acontece. Na área da saúde, qualquer profissional utiliza corretamente, de forma correta, os seus conceitos. E o histograma é algo muito utilizado na área da medicina. Se nós formos ao nosso médico de família, ele quer um histograma da nossa não é da nossa saúde, mas de quantas vezes temos recorrido ao médico, quantas vezes temos padecido determinadas maleiras, que medicação temos feita. O histograma é, no fundo, o narrar ou o registro cronológico daquilo que tem acontecido ou daquilo que nós temos feito num determinado domingo, numa doença, num tratamento. Portanto, o histograma começa numa data precisa e termina numa data precisa. Quando eu aqui dizia que era sob a forma de histograma, é porque, tendo 4 obras publicadas, a primeira começa na data X, a última na data Y, e isto tem uma sequência. Portanto, no fundo, o histograma dá uma sequência à ação da pessoa. E agora, em relação à tertúlia, propriamente dita, gostaria que nos dissesse, que nos apresentasse o resumo, a sinopse da mesma. O que é que realmente nos vai... O título que nós escolhemos foi o Pena à Solta, exatamente porque... Eu achei lindíssimo. Obrigado. Pena à Solta tem aqui uma série de coincidências que eu acho felizes. Desde logo, eu nasci na freguesia da Pena, em Lisboa. Agora, infelizmente, digo eu, deixou de existir, foi agregada, nesta última reforma que fizeram em Lisboa, foi agregada a uma outra freguesia. Mas, portanto, era a freguesia da Pena. O meu pai nasceu no concelho de Ribeira de Pena. A Pena aqui nasceu no denominador comum no que diz respeito à minha história pessoal. Pena à Solta porquê? Eu comecei a escrever, o gosto pela escrita vem desde há muito tempo. Nunca tendo sido um aluno particularmente brilhante, aquilo que tenho conseguido tem sido sempre com muito esforço, quando o outro consegue com muita facilidade. Mas a verdade é que a escrita sempre foi um gosto pessoal. E eu escrevo sobre variadas temáticas, portanto não tenho, digamos que não me sinto que escrevo um tema e não saio dali, não. Escrevo sobre aquilo que acho que é importante escrever e partilhar com os outros. Daí sinto solto para ir correndo de tema em tema, de assunto em assunto, de área geográfica em área geográfica, para partilhar com os outros aquilo que penso, aquilo que acho ou aquilo que me parece importante. À solta. Exatamente. Se tivesse que escrever com uma pena no sentido lato da palavra, que pena é que é é um desafio. Uma provocação. Seria a pena de pavão, como sou vaidoso. É um defeito que tenho. Eu escolheria a pena de pato, por exemplo. Também é muito simpático. Disse-nos que tinha 4 livros publicados. De um modo geral, e resumidamente, termos uma ideia de que mensagem é que quis ou que quer transmitir nesses apontamentos. O meu primeiro livro, a minha primeira publicação, sob a forma de livro, foi a Cartilha do Eleito Local. E porquê este termo cartilha? Este termo cartilha surgiu de uma visita que eu fiz a vários municípios no Brasil, no Rio Grande do Sul, e encontrei profusa bibliografia sobre temas
municipais, eles lá não usam o termo autarco, dizem o termo municipal. Ao contrário daqui, em Portugal, quando eu me iniciei nas elites autárquicas, não havia bibliografia que nós pudéssemos consultar. Uma pessoa que nunca tinha passado por aquela experiência, como fazer. Bom, daí surgiu uma ideia de colocar em livro alguns aspectos que pareceram importantes para quem anda neste mundo das autarquias, das freguesias, dos municípios. E então acredito porque era uma espécie de um guia, de um manual sobre como fazer e também sobre como não fazer. E colocando lá a lei que é considerada a Bíblia das autarquias, com alguns comentários feitos por mim. Valendo o que valia, não é? Não sou jurista, portanto não posso puxar por esses caminhos, mas alguma experiência tenho nesse domínio e verti a minha experiência nesse manual, que é importante. O segundo livro, Foral de Odivelas. Porque o Foral de Odivelas, os forais já não se fazem, não é? Hoje em dia os forais são as leis que a Assembleia da República põe cá fora, e tendo estado envolvido, muito envolvido no processo de criação do município de Odivelas, resolvi fazer o livro para ficar como registro, porque há coisas que aconteceram que não são do domínio público, passaram a ser a partir do momento em que editei o livro. O terceiro livro, mais uma vez também à volta das elites autárquicas, é o Municipalismo em Portugal, Brasil e Cabo Verde, e porque estes dois países foram países onde eu estive, por circunstâncias várias, e onde me foi dada a oportunidade de estudar as respectivas áreas municipais e comparei-as com a portuguesa. E cheguei a conclusões muito interessantes que também divulgo no livro. O romance histórico, exatamente, Portugal, o Reino Templário, no fundo porque desde que Dan Brown escreveu o seu livro sobre o segredo de Cristo, o Santo Graal, tem havido muita coisa sobre esta temática. E como eu sou um aficionado sobre a temática templária, da Ordem do Tempo, e como a Ordem do Tempo tem um grande impacto na criação do nosso país, do Reino de Portugal, optei por também colocar um ensaio histórico, e ensaio porque o ensaio é aquela forma literária que nos permite falar das coisas sem nos preocuparmos muito com o rigor científico, porque senão depois vinham os historiadores chateados, porque como não sou historiador não podia estar a entrar por aí. Então, chamando de ensaio, já ninguém me chateia por isso. Podem gostar ou não gostar, mas isso, até Jesus, que era filho de Deus, agradou e desagradou a muita gente. Agora, falando em livros, que livro é que está a ler ou que tem na sua mesa de cabeceira? Na minha mesa de cabeceira, neste momento, tenho também um ensaio sobre Portugalidade. Porquê? Porque um dos vários projetos que eu tenho, tenho vários projetos em carteira, não há, é aquilo que faz mover o mundo para concretizar esses projetos, tem a ver com a ideia de pátria, a ideia de nação e a ideia de povo, numa altura em que, por via das conclusões que a Europa atravessa, e porque já não estou tão convencido das virtudes de estar na União Europeia, tenho preocupado muito esta questão da Portugalidade, do que é ser português, do que é estar integrado numa nação, num território e num país. E então faço várias leituras para depois, enfim, debitar a minha. Em termos de conhecimentos de países, para já São Tomé e Cabo Verde e Europa. Brasil, na Europa, confesso que eu não gosto de viajar. Isto é uma coisa que pode parecer estranha, mas fazer malas para mim é um pavor. Mas do pouco que tenho viajado na Europa, Espanha, aqui ao lado, França, Áustria e o Mónaco. O Mónaco tive a felicidade de uma vez de passar pelo Mónaco, que é logo ali do lado da França, e pouco mais. Pois, nós, em termos de viagens, as tertúlias este ano, vamos a fazer a Itália monumental e dentro de Portugal continental tem um projeto que eu também tenho, que é apresentar rotas gastronómicas, são as rotas temáticas, que incluem o cultural, a gastronomia e a etnografia. E vamos então fazer em maio, vamos fazer a rota do champanhe e do leitão. Portanto, para as pessoas aproveitarem para ver, por exemplo, as comidas de Coimbra e ver Coimbra, provavelmente visita. Vamos
a Aveiro, vamos a uma fábrica, de Angola, de Mora. E, portanto, dentro da gastronomia, dentro do passeio propriamente dito, vamos tentar mostrar a cultura, ou apresentar a cultura que esses locais têm. Portanto, é também uma das características. Eu creio que é tudo. Agradeço ao Dr. Oliveira Dias a sua disponibilidade. Muito obrigado. Assim, caro amigo, esteja disponível, seja participativo e compareça então no dia 30 de janeiro na tertúlia Pena à Solta e na altura apropriada, como eu costumo dizer, coloque-nos as suas questões, teremos, ou neste caso o Dr. Oliveira Dias terá muito gosto em responder àquilo que você colocar. Muito obrigado e boa tarde.